Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos voltar para as nossas aulas de direito administrativo. Na última aula estávamos falando sobre os serviços públicos, estão lembrados? A gente colocou na última aula quais são as teorias que são utilizadas aí para falar sobre os serviços públicos e também colocamos os princípios que envolvem esta atividade do Estado, uma atividade da administração pública, não é? Muito bem. Aqueles princípios são muito importantes, porque dos princípios geralmente é onde se baseia para as ações que eventualmente vão ocorrer no Poder Judiciário devido à disponibilidade de serviços ou não disponibilidade. Muito bem. Continuando com a análise aí dos serviços públicos, nós vamos entrar agora na parte da classificação dos serviços públicos. É um outro ponto muito importante, tá? Aqui também a doutrina, ela não caminha muito unida, tá? Há certas divergências também com a classificação, como sempre. Várias são as classificações que você pode encontrar, pessoal. Mas aqui, vamos tentar separar, utilizar aquelas que são mais importantes. Ou aquela classificação que a maioria da doutrina, de forma mais unânime, costuma entender como corretas, tá ok? Muito bem. Então, vamos começar na nossa classificação? E aqui, veja bem, como é que nós vamos classificar? Ora, quando você vê um serviço público, para classificá-lo, depende do ponto de vista, do aspecto que você está olhando com relação àquele serviço, tá? Para começar, vamos falar da classificação com relação à natureza do serviço público. E aqui nós vamos aproveitar um julgado do STF, já antigo, do ministro Moreira Alves, tá? Já aposentado, que classifica a natureza do serviço público da seguinte forma. Ele divide aqui colocando, primeiro, serviços públicos propriamente estatais, aqueles serviços que são especificamente estatais. São aqueles, na visão do julgado do STF, os serviços públicos estatais são aqueles em que há uma atuação estatal baseada na soberania. Lembra? Soberania? Nós já vimos isso lá em direito constitucional. Soberania. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constantes lá do inciso 1 do artigo 1º da Constituição. Muito bem. Quando se baseia na soberania, essa atividade do Estado, que não podem ser delegados. Então são serviços que não podem ser delegados. E são remunerados mediante taxa. Tá? Taxa. Em geral, cobrada de quem usa efetivamente o serviço. Um exemplo simples para nós, bem prático, é os serviços judiciários. Não é? Serviços judiciários. Você não tem que pagar as custas do processo, o que é feito no processo. Você muitas vezes não tem que pagar para que seja feita aí uma ação por parte do oficial de justiça, lembra? Uma citação, uma notificação. Então, entramos com serviços públicos propriamente estatais, beleza? Muito bem. Tem também a classificação quanto à natureza, segunda forma, de serviços públicos essenciais ao interesse público. Veja bem, são serviços públicos que são essenciais ao interesse público. São de interesse de todos os remunerados, tá? De todos. E são remunerados mediante taxa, tudo bem? Então, todo mundo tem interesse em que aquele serviço seja, né, disponibilizado e todos vão pagar o quê? Uma taxa. Por aqueles que venham a utilizar, a usar ou que deveriam usar. Neste último caso, se houver uma previsão legal. Porque como assim? Ora, porque quem usou, paga a taxa, beleza. E quem não usou, talvez tenha que pagar a taxa. Mesmo assim deverá. Mas essa última hipótese, daqueles que, vamos lá, é o uso potencial do serviço, o serviço está disponível, mas você pode não utilizar, mesmo assim você vai pagar. Quando a lei prevê, é possível. Tá? É possível. Aí você separa em dois tipos de serviço, né? O serviço de uso efetivo, aquele que efetivamente você usou, e aquele serviço de uso potencial, que está colocado à sua disposição, mas que você eventualmente pode não utilizar. Exemplo,
coleta de lixo. Veja, a coleta de lixo, pessoal, se você for parar para pensar, é uma situação como essa. Você, obviamente, coloca lixo, né, lá fora, para que haja a coleta. Muito bem. Mas você faz isso direto, sem parar? Quer dizer, você tem dias para o lixeiro passar, né, para coletar. E todo aquele dia você coloca? Bom, se você coloca todo dia, você está pagando a taxa de lixo, então você está usando todo agora. Imagine que você viajou, imagine que você passou uns dias fora, que você foi pro rancho, sei lá. E a sua casa, então, neste caso, ninguém colocou lixo lá fora. Você vai pagar do mesmo jeito, tá? Porque é cobrada aí uma taxa. Tudo bem? Tá ok? Bom, você paga isso nos seus impostos, não tem jeito. Procura aí, verifique o seu, os seus pagamentos de tributos que você vai encontrar a taxa do lixo. Outro, serviços públicos não essenciais. Ué, porque o lixo é essencial, meu querido. Deixa o lixo acumular na tua casa. Vai juntando tudo lá no fundo do quintal para você ver o que acontece. Então é essencial. É até uma questão de saúde pública, individual e pública. Beleza? Já os serviços públicos não essenciais, olha só, como regra, eles podem ser delegados. E serão remunerados pelo chamado preço público. Isso vai vir num contrato, tá? Mas aí é preço público, não é tarifa. Percebeu a diferença? Preço e tarifa. Na prática, você vai pagar do mesmo jeito. A diferença é que a tarifa, em regra, é para uma atividade essencial. Enquanto que o preço público, se é preço, muitas vezes esse preço inclusive varia, né? É de um serviço que não é essencial. Resultado de um contrato. Como assim? Telefone, tá? Telefonia, seu celular, é essencial? Aí eu sei, para muitos celular é essencial, concordo. Mas você pode ficar sem celular, entendeu? Energia elétrica, também. Energia elétrica, você paga, concorda? Gás. Claro que o gás depende, né? Tem gente que recebe gás encanado. A nossa região, ela não tem esse tipo de coisa, mas é um serviço disponibilizado para muitos que é o gás encanado, tá bom? Muito bem. De qualquer forma, é essencial. Ah, mas como que vai ficar sem gás, sem energia elétrica? Tem muita gente que fica sem, viu? Tá? Porque neste caso, é um serviço que é delegado. Veja que não é, quando eu falo delegado, delegação, lembra de delegação? Olha, novamente uma matéria que nós já vimos, voltando à baila. Pois é. Se ele é repassado, é uma necessidade, é um serviço, mas não é essencial. Por isso que o particular pode exercitá-lo, tá? Então, telefonia, gás, energia elétrica, são serviços aí tidos como não essenciais. Muito bem. Então, só para recapitular, com relação à natureza do serviço público, ele pode ser serviço público estatal, propriamente, na sua essência, que, lembra que é aquele que não pode ser delegado, e aí cobra-se uma taxa, cobrado taxa, tá? Você tem o serviço público essencial ao interesse público, aí neste caso ele é remunerado também mediante taxa, e pode ser cobrado inclusive o seu uso potencial, beleza? Lixo. E aí vem o serviço não essencial, que aqui não é taxa, mas sim preço público, tá certo? E ele pode ser delegado. Bacana? Vê que coisa interessante. Quanto aos destinatários, para quem será o serviço público? Dá para fazer uma outra divisão bem interessante. Divisão essa, eu vou lhes adiantar, que é bem possível que vocês venham a ver também em direito tributário. Direito tributário, porque afinal de contas, quando a gente trabalha com serviços públicos, você vê que uma das coisas que eu estou colocando para vocês é a forma de pagamento, concorda? E se emana do Estado, não deixa de ser uma forma de tributo, porque a taxa é um tipo de tributo, tá? Tributo é gênero. Bom, aí depois vocês vão ver isso em direito administrativo, para vocês se divertirem muito. Agora, voltando para o serviço público quanto ao destinatário. Aqui, pessoal, é uma das poucas classificações que encontra consenso na doutrina. Todos os doutrinadores têm o mesmo pensamento aqui, fica bacana. Segundo esse critério, então, o serviço público, ele pode ser geral. Esse geral também é chamado em latim de uti universi. Geral ou uti universi, tá?
porque seria aí de utilidade universal, vamos colocar essa tradução rápida, simples, né? Só para guardar, mas é geral. Ele não possui usuários determinados ou determináveis, né? Sendo, nesse caso, o serviço prestado à coletividade como um todo, para toda a sociedade. Não se pode individualizar cada beneficiário, percebeu? Nem mesmo mensurar o quanto usou do serviço. São exemplos aí, ó. Polícia é um serviço, não é? Polícia, limpeza urbana, olha o lixo de novo. O mesmo serviço pode ter várias classificações. Lembra que eu falei que essas classificações elas provêm do ângulo, do aspecto que você olha o serviço, percebeu? Iluminação pública, você paga pela iluminação pública, tá? Não é iluminação da sua casa, é diferente. Iluminação pública. Na frente da tua casa tem um poste? Tem. Você paga iluminação, pode reparar. É porque eu tenho um poste na frente de casa? Não. Porque você pode não ter o poste na frente da sua casa, às vezes o poste é no seu vizinho e você vai pagar a iluminação pública também. Percebeu? O calçamento, não é? Asfalto, segurança nacional. Então todas essas atividades são serviços públicos gerais, Universe, percebeu? Onde você não consegue determinar quem é o usuário, ou não é possível determiná-lo, entendeu? É um serviço colocado à disposição de toda a sociedade. E tem que ter. Vai ficar sem polícia, sem lixo, sem iluminação pública. Complicado, né? Mas tem também na classificação com relação aos destinatários o chamado serviço público individual ou uti singuli. Olha, uti singuli. Enquanto que o geral a gente chama de uti universi, o individual a gente chama de uti singuli, porque é singular para determinada pessoa. Fácil de entender. Aqui a gente tem usuários determinados. E aqui se pode mensurar o quanto foi utilizado do serviço por cada destinatário. Assim, a gente costuma dizer que eles são divisíveis. O singuli é divisível o serviço. De utilização individual, é facultativo, é mensurável e é remunerado através de taxa, que são fixadas em lei. Ou pode ser também por preço público, que aí é através de um contrato. Então aqui já varia muito, percebeu? Exemplo, telefonia. Falamos agora há pouco. De novo, gás, água, energia elétrica. Veja, você paga o consumo. A água não paga? Paga. Mas você paga quanto? Quanto você usou. Energia elétrica, você paga? Paga. Quanto? Quanto você usou. Claro que aí você tem um preço mínimo. Concorda comigo? Isso já foi muito discutido, tá, pessoal? Muito discutido. Muito. Já teve um pano para manga danado. Muitas ações da justiça, inclusive, questionando isso. Tudo bem? Que se eu não usava, eu não precisaria pagar. O problema é que os tribunais entendem que tem que ter uma taxa mínima para que o fornecedor do serviço possa manter esta qualidade. Percebeu? Isso foi muito perguntado quanto ao telefone fixo. Ora, se eu não estou usando, por que eu tenho que pagar? E paga-se um mínimo, né? Tá bom? Mesma coisa a água, energia elétrica. Tudo bem? O próprio lixo, novamente, tá? Aqui nós temos, pessoal, uma situação interessante e muito comum de cair em questionamentos. Essa classificação é uma classificação muito utilizada, muito, tá? Quanto ao destinatário, o serviço geral e o serviço individual. O uti universi e o uti singuli. Guarde bem, uti universi, uti singuli. Isso é muito questionado. E eu tenho muito receio que possa vir a ser questionado com relação ao serviço público, isso cai muito. E é possível que se pergunte uma OAB, sabe, uma prova de OAB? Então, fique atento. E não é difícil, tá? Aqui é bom a gente comentar que tem que se haver aí, há uma importante distinção entre esses dois tipos, né? Do ponto de vista do direito tributário. Lembra que eu falei que a gente vai falar um pouco sobre isso, não tem jeito. Segundo o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, as taxas poderão ser instituídas para remunerar a utilização, olha agora, efetiva ou potencial. Falamos disso, sim, quando falamos da natureza, lembra?
É outra classificação. Mas isso é previsto na Constituição. Então é possível instituição de taxa, tá? Para que você pague para remunerar aí a utilização de um serviço público e seja pela utilização efetiva, seja pela utilização potencial, porque como eu disse, mesmo que você não utilize o lixo constantemente, outro esgoto, taxa de esgoto, entendeu? Taxa de esgoto. É geral. Tudo bem? Você paga a taxa de paga, procura na sua conta de água, você vai ter lá esgoto. Agora, como é que eu vou dividir a taxa do esgoto? Porque a água dá, mas e a taxa do esgoto? Não dá. Vamos dizer que você mora sozinho. Você não vai usar tanto o esgoto, né? Agora, o teu vizinho é ele, a mulher e 8 filhos. Loucura, hein? Pois é. Esse pessoal vai usar muito a taxa de esgoto. Você concorda comigo? Mas aqui não tem jeito, né? Tá? Não tem jeito. Bom, vamos lá. Neste caso, você não tem como dividir a taxa de esgoto. Todo mundo vai pagar. E de forma igual. Mesmo que um use mais, outro use menos. É que nem iluminação pública na rua. Mesma coisa. Tá bom? Temos ali um tipo de serviço uti-universe, né? Geral. Tudo bem? Não dá para individualizar. Tá ok? Mas aqui, pelo 145, você paga a taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, que é o uti singuli, o individual. Ele é específico e ele é divisível. Concorda comigo? Na telefonia, você inclusive escolhe o pacote que você quer. Não, eu não vou ligar para nenhuma outra cidade. Então você compra um pacote mais barato, onde não se dispõe de ligações para outras cidades, por exemplo. Entendeu? Então, você vê, é um serviço específico e dá para dividir. Prestados para o contribuinte ou colocados à sua disposição, que é o caso do potencial. Nós já falamos sobre isso. Esse é dito como um serviço universe, tá? Então toma um pouco de cuidado. Esse universe e o uti singuli, eles dão um pouquinho de trabalho, tá? É difícil, hein? Tá bom? Esses, quando são colocados à disposição e você vai pagar de qualquer jeito, a gente encara como serviço uti-universe, tá? Universe. Não tem escapatória, tá bom? Você vai pagar mesmo que você não use ou que você use muito pouco. Não tem jeito. Por outro lado, os impostos, veja, não é mais taxa, imposto. Esses fazem parte aos serviços uti-universe. Está no artigo 16 lá do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Belezinha? Então tá bom, vamos lá. Outros aspectos. Vamos falar agora também de outras classificações, de forma mais simples, né? Porque, como eu falei, tem muitas. Essa é da natureza. E essa com relação aos destinatários, essa é batata, viu? Essa sempre vocês vão ter que entender e compreender. Agora, existem outros que a gente pode considerar também. Por exemplo, quanto à competência da entidade que vai fornecer. Então, o serviço pode ser federal, pode ser estadual, pode ser distrital, Distrito Federal ou municipal. Óbvio. Quanto à obrigatoriedade, né? Pode ser compulsório, como por exemplo a coleta de lixo. Não, mas eu não quero pagar a coleta de lixo, porque eu não uso lixo. Eu só como fruta e no meu quintal é terra, eu vou lá, faço um buraco, jogo tudo dentro e tampo para fazer esterco. Então eu só como fruta, então eu não uso coleta, não vou pagar a coleta. Vai sim. Não vai ter jeito, meu rei. Por mais natureba que você seja, você vai ter que pagar a taxa de lixo, não tem jeito. Ele é compulsório. O que é compulsório? Obrigatório. Pode ser talvez facultativo, uma outra possibilidade. Por exemplo, serviço postal. Né? Serviço postal, correio. Você só vai usar se quiser. Concorda comigo? Muito bem. Nós já estamos, obviamente, em outra classificação, né? Você pode pegar cada um desses que eu falei e classificá-lo de acordo com a natureza, lembra? Aquele serviço estatal propriamente dito, o essencial de interesse público, ou o não essencial, olha aí, tá? Você pode também pegar cada um desses que eu acabei de falar e classificá-lo com relação ao destinatário, se ele é uti singuli ou se ele é uti universe, tudo bem? Só para lembrar, o uti singuli, você consegue individualizar quem está utilizando esse serviço público.
Consequentemente, você consegue também individualizar o pagamento, mensurar quanto ele vai pagar, de acordo com o uso desse serviço. Já o Universe, você dispõe o serviço para todo mundo de forma igualitária e todos pagarão, tá? Não tem escapatória quanto a isso. Outro, quanto à execução, a forma de execução. Ele pode ser de execução direta, quando é feita pela própria administração pública e os seus agentes, ou de forma indireta, quando esse serviço é prestado por uma concessionária ou por uma permissionária, percebeu? Vamos falar disso depois também. Então, alguns serviços podem ser delegados, estão lembrados? Delegação? Então, muito bem. Outra classificação um pouco usual, mas que existe, é quanto à exclusividade. Exclusividade porque os serviços podem ser exclusivos ou próprios, como o serviço postal, correio aéreo nacional, telecomunicações, radiodifusão, energia elétrica, ou não exclusivos, ou chamados também de impróprios, que são executados pelo Estado ou pelo particular, como educação, saúde, previdência, assistência social. Ué, como assim? Ora, educação, você tem colégios públicos e você tem colégios particulares. Saúde, você tem hospital público e tem hospital particular. Previdência, você tem a previdência social, mas você tem a previdência privada que você pode fazer junto a um banco, uma entidade, percebeu? Esses não são exclusivos do Estado. Já serviço postal, correio aéreo, telecomunicações, radiodifusão, isso tudo é do Estado. Porque está lá numa das competências da administração pública. Dentre os artigos 18 até o 24, lá fala qual é a competência de cada ente estatal. Lembra? Falamos disso lá no 3º e 4º termo. Então, ali você tem serviços que são exclusivamente prestados pelo Estado, ou são deles, né? E outros que podem ser tanto do Estado quanto prestados pelo particular. Beleza? Outro é quanto à essencialidade. Nós já falamos um pouquinho disso, né? Mas vamos tratar só da essencialidade. Alguns serviços públicos são essenciais, que não podem faltar. Pois, na verdade, eles são de necessidade pública. Como segurança externa, né? Polícia, serviços judiciários. Não tem jeito, né? Tem que ter. É essencial. E tem os não essenciais, considerados aí por lei, né, ou pela própria natureza do serviço, apenas de utilidade pública, né? Então você tem vários, serviços de internet. Você tem telefonia mesmo, né? Canal, TV a cabo. É um pouco diferente, né? Não é essencial, tá? Boa, muito bem. Pelo menos por enquanto. Essa classificação, ou essas classificações que eu dei, você repare que são várias, né? Nós não temos uma, duas, não, tem várias. Se você for ler, inclusive, você possivelmente vai encontrar outras classificações. Às vezes, uma discussão doutrinária. Um autor entende de um jeito, outro autor entende de outro. Paciência, o direito administrativo ele é muito rico. Então, o que a gente tentou aqui foi trazer para vocês o que comumente se entende por classificação de serviços públicos. Tá certo? Bacana? Muito bem. Vamos lá, então. Agora vamos falar, pessoal, da regulamentação e do controle desses serviços públicos. Isso é muito importante. Já falamos um pouco sobre isso. Lembra quando nós falamos de controle? Já falei de controle interno, controle externo, fiscalização, quando é o judiciário quem vai aí fiscalizar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho dessa regulamentação e do controle. Isso é importante. A finalidade essencial da administração pública é o atendimento às necessidades coletivas da sociedade. Já falamos isso muitas vezes. Logo, como a gente já discutiu, sempre a administração pública busca atingir esse objetivo, tá? Atender às necessidades da coletividade. Sempre através dos seus próprios meios ou transferindo para outros entes com personalidade jurídica própria, que podem ser da administração indireta, mas podem ser até particulares, lembra? Nesse último caso, quando você transfere, né? Quando a administração pública transfere a prestação de um serviço para uma entidade com personalidade própria, distante da administração pública,
Nesse último caso, pessoal, sempre caberá à administração pública o controle e a regulamentação dos serviços que são repassados, claro, né? Com vistas aí a sempre buscar o atingimento da satisfação das necessidades públicas. Ora, quando a administração quer o responsável, quando ele passa para que alguém faça um serviço público, ele tem que cuidar para que efetivamente essa outra entidade realize esse serviço público, tá? De forma adequada. E para isso ele regulamenta, quer dizer, ele cria regras, normas, talvez leis, regulamentos, para como que essa outra pessoa jurídica vai disponibilizar o serviço e vai, inclusive, ficar controlando, fiscalizando, né? Ó, a gente tem que salientar que não existe aí hierarquia entre tais entes e a administração pública, mas sim uma vinculação para fins de fiscalização e de controle. Também não se confunde, pessoal, tutela com autotutela. Cuidado, tá? Posto que se a autotutela se refere ao poder, na verdade, poder-dever que tem a administração pública de rever os seus próprios atos, seja anulando ou revogando. Lembra dessa matéria? Então, sempre voltamos a termos antigos. Isso é autotutela. A própria administração se autotutelando, se controlando, se fiscalizando, cuidando dos seus atos, podendo anulá-los, se forem ilegais, ou revogá-los, se falta aí oportunidade ou conveniência na manutenção desse serviço, tá bom? O que existe aqui, vamos salientar, é a chamada tutela do poder público sobre a administração pública indireta. Lembra? Não há subordinação da administração indireta para com a direta. Ela não é subordinada. O que existe é controle. Falei isso, inclusive, em aulas presenciais com vocês. Nós comentamos sobre isso em aulas presenciais. Lembra? Falei várias vezes sobre isso. Falei, o que existe aqui é um controle da administração direta sobre a indireta. Tudo bem? Muito bem. Então tá. A gente pode conceituar essa tutela como a fiscalização da administração direta sobre a indireta, mas dentro dos limites da lei. Tudo bem? A lei 8987 de 95, já falamos dela na aula anterior, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Esta lei 8987, 8.987 de 95, é justamente a que veio regulamentar como que se dará a concessão ou a permissão de serviços públicos para um outro ente que não a administração pública direta, tá? É possível existir essa lei, essa concessão e permissão, com base no artigo 175 da Constituição Federal, tá? O parágrafo 3º do artigo 175 da Constituição Federal diz assim: as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, quem concedeu o serviço, responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Tá? Então, ele já deixa clara a possibilidade do ente que concedeu o serviço público para uma outra entidade, que ele deverá sim fiscalizar essa delegação que foi dada, entendeu? Com a ajuda aí dos usuários, que podem reclamar e tal, né? Chamar atenção. Muito bem. Pessoal, esse repasse de atividades costuma ocorrer, em geral, através de um contrato administrativo. Nós vamos ver contrato administrativo no segundo semestre. Se Deus quiser, juntos, na sala de aula, olhando um nos olhos dos outros. Para que eu possa ver se vocês não estão dormindo, não é verdade? Estão atentos, acompanhando, né? Beleza? Saudade da sala de aula. Muito bem. Vamos lá. Geralmente se dá por contrato administrativo. Muitas vezes antecedido de uma licitação, viu? Regra geral. Contrato este onde estão presentes as chamadas cláusulas exorbitantes. Lembra que nós já falamos disso, cláusulas exorbitantes? Sim, elas podem existir, tá? Com base na supremacia do interesse público, tá? Sobre o privado. Essas cláusulas exorbitantes vão vir a garantir aí para a administração pública, pessoal, a manutenção da sua prevalência sobre o particular. Lembra? Podendo aí ele influir
atuar unilateralmente na execução do serviço, caso esse serviço não esteja atendendo ao interesse público. Percebeu? Bacana? Está no contrato. Então, a administração pública tem um contrato com uma outra entidade para prestar serviço, só que no próprio contrato já determina. Se não for bem prestado o serviço, a administração pode agir unilateralmente, tomar as providências necessárias para que o serviço venha a ser cumprido. Com uma série de possibilidades, tá? Tudo bem? Ele poderia, exemplificando aí, além de fiscalizar a execução, pode rescindir o contrato, colocar outro para fazer, tá? Tomar, inclusive, fazer a chamada encampação para para que não cesse o serviço público. Lembra? O princípio da continuidade, não pode parar, né? Então, daí, pessoal, percebe-se que cabe à administração pública a regulamentação e o controle dos serviços públicos. Sejam eles serviços públicos prestados por ele diretamente, seja serviço público prestado por terceiros, sempre buscando cumprir aí os princípios que regem os serviços públicos. Todos eles, lembra? Todos os que nós falamos na última aula. Em especial os da eficiência, da continuidade, da regularidade e da segurança. Tá? Serviço seguro. Boa? Bacana. Mas não é só para ela, que cabe a tarefa, tá? Além desse controle administrativo que nós acabamos de falar, essa tutela, sujeitam-se também a controle judicial, conforme o artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 35, tá? Então, o judiciário, claro, o judiciário pode controlar as atividades da administração pública, pode também fiscalizar a atividade, a prestação de serviços públicos feita por outras entidades. Também o legislativo, ele também pode atuar nessa fiscalização, nesse controle, quando ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas. Tudo bem? Então é possível também o legislativo usando aí do Tribunal de Contas. Percebeu? O controle legislativo, ele pode se dar aí, entre outras formas, através da chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, não é? Ou CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, onde tem deputados e senadores, né? Através de pedido de informação, pedir informações, convocação de autoridades e a fiscalização contábil, fiscalização orçamentária, fiscalização financeira. Isso geralmente é feito pelo Tribunal de Contas, tá? Que é aquele braço, entre aspas, contábil, né? Do Congresso Nacional. Tá bom? Então você vê que o legislativo ele tem N formas. Até porque uma das atividades do legislativo é justamente fiscalizar o cumprimento das leis, a atividade do executivo, inclusive quando essas atividades são repassadas para outras entidades, mesmo da administração indireta ou mesmo até particulares. Tá? Já o judiciário, né, por sua vez, o controle do judiciário é normalmente feito através de mandato de segurança, de ação popular, de ação civil pública, de habeas data para pedir alguma informação, mandado de injunção. Lembra? Muitos dos remédios constitucionais lá do artigo 5º, estão lembrados? Então você pode fazê-lo através disso. Tá? Então, inclusive o cidadão comum, né, pode fazer. Tá ok? Muito bem. Bem legal com relação a esse controle. Vamos falar um pouquinho agora, já que o 175, o artigo 175 da Constituição Federal faculta isso, ele traz a possibilidade de concessão ou de permissão de serviços públicos, tá ok? E isso, pessoal, não é, eu entendo, não é nada fora do comum. Além do que, você tem que lembrar que no Brasil, a administração pública, o Estado, ele acaba puxando para ele uma enormidade de atividades. Já falei em sala que eu entendo, inclusive, atividades que nem deveriam vir a ser prestadas pela administração pública. Para mim, eu repito, a administração pública deveria ficar com o básico. Básico, tá? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, mas outros serviços deveria aí delegar, repassar
para outras entidades. Mas paciência, nós temos todo um histórico aí, é só um comentário meu. Mas isso eu entendo porque na prática, muitos serviços não conseguem ser prestados de forma adequada pela administração pública, por N motivos. A administração tem um monte de entraves, a começar pela licitação, que é importante, é óbvio, tem que ter, por uma questão até de controle, de fiscalização. Mas os próprios funcionários, que detêm, na sua maioria, estabilidade. Né? Os servidores públicos detêm estabilidade, não pode ser mandado embora. Para mandar tem que abrir um processo, é um pega para capar danado, entendeu? E isso acaba travando tudo, né? Bom, por isso a própria Constituição define que pode ocorrer prestação de serviço público através de concessão ou permissão. Vamos falar sobre isso um pouquinho, que é muito legal, pessoal. Ó, concessão. Concessão. Quando a administração pública deseja repassar a execução de determinado serviço público da sua competência para a iniciativa privada, ele pode fazer isso utilizando a autorização, permissão ou concessão. Então você tem 3 formas da administração repassar a prestação de serviços públicos para, inclusive, a iniciativa privada. Então nós temos, de novo, concessão, permissão e autorização. Onde é que eu vou achar isso, tio? Artigo 21 da Constituição Federal, no seu inciso 12. E também o artigo 175 da Constituição que eu acabei de falar, tá bom? Ó, a regulamentação disso, porque o 175 fala que tem que ser por lei e tal, é a Lei 8987, lá de 95. Traz a previsão. No seu artigo 2º, inciso 2, ele fala da concessão de serviço público. Ele coloca assim, está escrito: é a transferência, concessão, é a transferência da prestação de serviço público feita pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, mediante concorrência. Opa! Concorrência! Concorrência é licitação, viu? Concorrência é um tipo de licitação. Então tem que ser mediante concorrência. Mas aqui, veja bem, ele define que tem que ser concorrência, tá? A pessoa jurídica, então passar para a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho. E agora o detalhe, por sua conta e risco e por prazo determinado. Bacana, né? A concessão não é moleza não, meu rei. Concessão não é moleza não, tá? Primeiro, para você conseguir, tem que ter uma licitação através de concorrência, não dá para usar a concorrência é a modalidade de licitação mais difícil, mais pesada, mais truncada, viu? Não é moleza não. E veja que o concessionário que conseguiu a concessão, ele vai atuar prestando esse serviço por sua conta, correndo risco ele mesmo e por um prazo determinado. Concessão, então, é a delegação contratual, tá? Porque é uma delegação, não vamos confundir as coisas, né? Delegação é a transferência aí da execução do serviço, lembra? Então tá mantendo. Pode ser por concessão, por permissão. Então, neste caso, a concessão é uma delegação contratual, porque tem que ter um contrato, da execução de serviço. Serviço originalmente de competência do poder público. Isso através de uma licitação, sempre na modalidade de concorrência. Ó, bacana, já dá para conceituar muita coisa aqui, você concorda? Então, concessão é delegação, tem que ter contrato, tem que ser feita uma licitação anterior, por meio de concorrência. Vai atuar na prestação de um serviço que é do poder público. Legal, né? Ocorre a concessão também, pessoal, para a execução de obra pública ou de uso de bem público. A gente pode falar disso quando eu for falar dos bens públicos, tá? O uso de bem público é possível também concessão para a execução de obra pública e também para o uso de um bem público. Em qualquer caso, o particular vai explorar a atividade ou o bem que é público, por sua conta e risco. Ó, o Estado, a administração, tira o dele da reta. Nas condições e pelo prazo previsto na legislação e no contrato que foi feito. Percebeu? Bacana, né? Muito legal isso aí. Veja, uma concessão de uso de bem público.
Sabe a Rondon, a pista? Pista, estrada. Pois é. Há uma concessão ali, né? Não é? Então. Você tem ali uma concessionária que explora a pista, em contrapartida mantém a pista em bons cuidados, mas também dá serviço público. Se você quebrar, pode chamar, eles vão dar assistência técnica para você, socorro. Olha que bacana, né? Muito bem. Esse contrato que é feito após a licitação, a concorrência, esse contrato ele é bilateral. Você sabe, lembra, direito civil bilateral? É um acordo de vontades. Interesses aí contraditórios e efetivos jurídicos para ambas as partes. Quer dizer, direitos e obrigações recíprocas. Isso é um bilateral. Beleza? Tem natureza jurídica administrativa. Porque é jurídico, claro, é um contrato, mas não deixa de ter características administrativas por ser um serviço público. Ou seja, está sujeito, veja bem, esse contrato bilateral está sujeito ao regime jurídico de direito público. Regime jurídico administrativo. Olha ele de novo aí. Pois é. Porque ele é marcado especialmente pela presença daquelas cláusulas exorbitantes que nós falamos lá. E submissão ao interesse público. Quer dizer, o sujeito não pode fazer o que dá na telha, quem tem a concessão, ele não faz o que ele quiser. Ao contrário, o Estado é que tem muito mais poder nesse contrato. E o concessionário, a concessionária, se submete ao interesse público. Tá bom? Legal, né? Sim, pessoal. A gente tem que considerar que os contratantes têm liberdade relativa para estipular as cláusulas, podendo negociar em prazo, a remuneração, tudo isso é negociável, claro. Geralmente na concorrência você tem isso já pré-determinado, mas é discutível, né? Mas ficando aí obrigados, adstritos, também as regras legais da finalidade, finalidade, forma, mutabilidade, procedimentos. Então isso tudo também são obrigações que ele vai ter que seguir, tá? Ele pode negociar o prazo? Pode. Prazo da concessão, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Remuneração, você vê que de tempos em tempos você tem alteração no valor da cobrança, no nosso caso da concessão das vias públicas, né? Na mudança lá do valor que você paga para usar a rodovia, concorda? O pedágio, tem alteração aí no pedágio, beleza? Boa. É bom salientar também, pessoal, que por essa via, através da concessão, se transfere tão somente a execução do serviço. Percebeu? A execução do serviço, a execução da obra, ou a utilização do bem público. É apenas isso, apenas transferência disso. Você hoje, por exemplo, a concessionária da rodovia, ela não é a dona da rodovia para sempre. Não. Temporário. Porque é delegação, tá lembrado? Não é outorga, é delegação. A titularidade permanece com o poder público, seja para a execução do serviço, da obra, do uso do bem público. A titularidade ainda é do poder público. Percebeu, como eu sempre falo, que nós estamos unindo as informações? Por isso é delegação. Ao contrário da outorga, tá? Bacana, né? A isso a gente chama especificamente de delegação. O caso de transferência de titularidade, a gente chama de outorga. Estão lembrados? E isso vai se operar somente mediante lei. A outorga, lembra que a outorga é só por lei? Como é o caso das autarquias, por exemplo, né? Que geralmente têm atividades que são de interesse público, advindas do poder público, mas que recebem a outorga nas autarquias. Muito comum, tem lei. Aliás, pessoal, vamos ressaltar que autarquias e fundações públicas também podem receber concessão de serviço público, viu? A doutrina denomina de concessão legal de serviço público, porque é uma concessão mediante lei, não mediante contrato. Percebeu? É possível. Tudo é possível, né? Ainda mais no Brasil de hoje. Mas dá para fazer a concessão para uma autarquia, uma fundação pública, mas aí você não vai fazer contrato, você vai fazer uma lei, tudo bem? Porque é administração pública, mesmo que indireta, tá? Sobre a necessidade de autorização legislativa do legislativo, a Lei 9.074/95, ela fala assim no artigo 2º da Lei 9.074, diz assim: é vedado, é proibido para a União, os Estados Federais e os municípios executarem
obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos. Tá? Dispensada a lei autorizativa, que vem do Legislativo, né? Congresso Nacional, por exemplo, nos casos de saneamento básico e de limpeza urbana. E naqueles que a própria Constituição definia assim. Você vê que aqui ele fala que há necessidade de lei autorizativa para algumas atividades, alguma prestação de serviço público, mas não todas. Tudo bem? Tem algumas que a própria lei define que não há necessidade. Assim, vamos sintetizar. Temos aqui, pessoal, as principais características das concessões e das concessionárias. Vamos elencá-las. Características de concessões e de concessionárias. Primeiro, olha lá. É delegação de serviço público, obra ou uso de um bem público, feita pelo poder concedente, que aí é o Estado, administração, União, Estados, Distrito Federal, municípios, cuja competência se encontra no serviço delegado. Quer dizer, é da competência da administração pública, da União, do Estado, do município, aquele serviço, e ele então delega. Tudo bem? Por meio de concessão para a concessionária. Boa! Outra regra. Não transfere titularidade. Somente a execução ou o uso do bem. Tá? Então não transfere titularidade porque é delegação. Então, execução da obra, do serviço, do uso do bem público. Tudo bem? Não transfere titularidade. Outra. Ela é efetivada, a concessão é efetivada através de um contrato bilateral, que tem que ser precedido de uma licitação na modalidade de concorrência. Boa, hein? Outro. O contrato, esse contrato bilateral, é de natureza jurídico-administrativa. Né? Ou seja, sujeito às regras de direito público. Por isso são possíveis cláusulas exorbitantes. Beleza? Bacana. Então o Estado tem um poder maior sobre esse contrato. Diferente aí, como eu falei nos exemplos em sala de aula, de um contrato muitas vezes de aluguel, que a administração faça com particular. Aí é regra de direito civil. Bacana. Outro. Cabe à União, governo federal, fixar normas gerais de contratação em todas as modalidades. Isso aí está no artigo. Eu, na verdade, não comentei antes, porque isso está na Constituição. Artigo 22, inciso 27. Inciso 27, tá? XXV2. Então, lá está dizendo isso. Para a contratação, fazer contrato de concessão, as normas gerais são federais. Se são normas gerais, quer dizer que os estados e os municípios podem também criar normas específicas, desde que não desobedeçam às normas gerais. Beleza? Bacana. Muito bem. Questão aí de competência, né? Para legislar. A execução do serviço pelo concessionário, pela concessionária, é por sua conta e risco. Entendeu? Ele tem que se virar. Não pode pedir socorro para o governo, não. E é paga mediante tarifa. Tarifa. Essa tarifa, como por exemplo o pedágio, essa tarifa tem natureza de preço público, tá? Só para saber, esses detalhes vocês vão ver possivelmente em tributário, por isso que eu não quero me aprofundar. Vou deixar para o professor Cláudio lá, ele vai gostar de explicar isso para vocês. Então, é mediante tarifa. Mas essa tarifa de uma concessionária, que é cobrada por uma concessionária, ela tem natureza de preço público, tá bom? O preço público, pessoal, seria o que você paga, por exemplo, para telefonia, lembra? Para internet, essas coisas. Muito bem. Outra regrinha para concessão. O concedente, quem está concedendo, né, o serviço público, a administração pública, fixa normas de prestação do serviço ou do uso do bem público. Ele também vai fiscalizar e vai impor sanções, punições, né, para a concessionária que incide em alguma infração, né? E vai, inclusive, reajustar as tarifas. Quem reajusta a tarifa não é a concessionária, é o poder público. Por quê? Porque a concessão só lhe dá poder de execução, não titularidade. Então, na hora de reajustar a tarifa, é a administração pública, é o concedente. Outra, a concessionária ou concessionário tem direito à manutenção do chamado equilíbrio econômico financeiro da concessão. Como assim? Ora,
que o valor cobrado na tarifa, aquela que tem natureza de preço público, seja adequada para a prestação do serviço. Porque se de repente a concessionária começar a gastar mais para dar o serviço do que ela cobra, há um desequilíbrio. Isso pode ocasionar, resultar na falta do serviço público, ele não vai ter como. Tudo bem? Então bacana, tem direito a isso. Por isso que ele vai lá e pede para aumentar a tarifa. Também o concessionário se sujeita às obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias, todas, né? Que qualquer entidade aí, pessoa jurídica, também se sujeita. Óbvio, não é? Vai ter funcionários, tem que pagar, INSS, recolher fundo de garantia, essas coisas normais, né? Tudo bem? Olhe bem. A subcontratação, quer dizer, a concessionária ganhou aí, não é? Uma concorrência, uma licitação, fez um contrato para prestar um serviço público. Ele pode subcontratar? Ele poderia contratar uma outra empresa para também fornecer esse serviço para ele, mas é ele, a concessionária, contratando outra empresa. É possível, desde que esteja previsto no edital e no contrato a possibilidade da subcontratação. E ainda, pessoal, com prévia anuência da administração pública que concedeu. Percebeu? Óbvio. Se está no edital da licitação, é porque a administração colocou lá. Se está no contrato, é um contrato bilateral, é porque a administração concordou. Entendeu? Não unilateral, é bilateral. Tudo bem? Então, com a anuência da administração concedente, que não se obriga a isso, viu, pessoal? Ainda que haja previsão no edital e no contrato. Tudo bem? Pode ter previsão, mas de repente a administração falou, não quero que se subcontrata. Olha, lembra? Cláusulas exorbitantes. Mas é possível. Possível é, tá, pessoal? Possível é. Porque muitas vezes a empresa pega um serviço e o serviço pode se distanciar muito da sede. Então, para não ter que deslocar muita coisa, ele pode até subcontratar alguém para fazer esse serviço. Não é raro isso acontecer. E isso é previsto na Lei 8.987/95, no artigo 26. Tá bom? Pode, é possível. Tá bem? Pode também, dentro das cláusulas exorbitantes, daquele poder de supremacia do Estado, pode haver a encampação. A encampação, que é aí a retomada do serviço pela administração pública antes do prazo estabelecido. Entendeu? Sempre, claro, por interesse público. Não pode ser uma desavença pessoal, não. Por interesse público. Lógico, com a consequente indenização da concessionária. Então, se por um acaso o Estado não quer mais que haja a concessão da rodovia, entendeu? Ele pega e retira essa concessão e retoma o controle da rodovia e aí ele vai cuidar da rodovia. Mas como havia um contrato, a administração vai ter que indenizar a concessionária, porque a concessionária investiu ali. Ele investiu prevendo que ele vai ficar 10 anos cuidando daquela rodovia, entendeu? Ora, se depois de 5 vem o Estado e toma de volta, tudo bem, mas me paga e me indenize, né? Porque eu investi nisso. Isso, pessoal, é um ato unilateral por parte da administração pública. Mas uma daquelas possibilidades, né, das cláusulas exorbitantes ou da supremacia do interesse público sobre o privado. Quem faz negócio com a administração já tem que estar preparado para isso. Também é possível, veja bem, ocorrer por inadimplemento contratual. A encampação. O que é o inadimplemento, né? Quando a concessionária não cumpre com a parte dela. Poderá haver também a caducidade, caducou o contrato, ou decadência. E aí, sem direito à indenização. A não ser, claro, para a parte que, vamos dizer assim, não amortiza, né, o pagamento dos seus equipamentos, por exemplo. Isso aí vocês vão ver um pouco mais em tributário, tá? Porque se de repente o Estado vai lá e retira, pega o serviço de volta para ele, se ele pegar todo o equipamento que era da concessionária, ele vai ter que, obviamente, arcar com os valores disso, porque a concessionária comprou um equipamento e a administração não pode pegar para ele sem pagar de volta. Quer dizer, pode pegar, pode encampar, pode, eu já falei que pode. Mas ele tem que devolver, o valor desse equipamento eu vou te dar. Mas aí não é uma indenização, você concorda comigo? Eu estou pegando um equipamento comprado pela concessionária para a disponibilização do serviço público. E já que o Estado pegou de volta, nada mais do que ele pagar o valor do equipamento para a concessionária, claro. Mas não vai indenizar pelo rompimento do contrato, aí não. Tudo bem? Isso também é ato unilateral.
unilateral, tá? Mais uma consequência aí de quem contrata com o Estado. Você tem também, pessoal, a possibilidade de reversão. O que é isso, reversão? Na concessão. É a incorporação dos bens do concessionário pelo poder público para prosseguimento da prestação do serviço. Isso é reversão, tá? Nos casos aí de extinção da concessão, tem direito, claro, à indenização, óbvio, tá? Porque ele vai ficar com todos os bens. Todos os bens, tá ok? No inadimplemento, pessoal, o contratual, que eu acabei de falar para vocês, a administração vai lá, retoma o serviço, por quê? Porque a concessionária não está realizando o serviço público, entendeu? Então ele vai lá, pega de volta o serviço e passa a prestar diretamente para a população. Claro que aí ele pode utilizar o equipamento, talvez com a devolução posterior, ele pode até pagar um aluguel desse equipamento, até ele comprar o equipamento da própria administração, né? Vai ser da administração. Ou se ele ficar com esse equipamento de vez, peguei para mim o equipamento. Aí chama reversão, tá? E ele vai ter que indenizar a concessionária, obviamente, pelo equipamento, tá? Mas aí é natural, tudo bem? Outro detalhe importante na concessão é que a responsabilidade, voltamos, responsabilidade. A responsabilidade civil objetiva, lá do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tá lembrado? Que a administração pública, direta e indireta, é responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiro. Estão lembrados disso? Muito bem. Se aplica sim ao concessionário, à concessionária, que causar prejuízo a terceiro, em decorrência da prestação de um serviço público. Tá entendido? Do mesmo jeito que o Estado. Então, se por um acaso a concessionária resultar num dano para terceiro, a concessionária responde. De forma objetiva. Fim de papo. Tá? Em regra, pessoal, é necessário uma lei autorizativa do Legislativo para execução indireta de serviços mediante concessão. A regra é essa, tá? A regra é essa. Precisa de lei autorizativa. Em algumas situações específicas que eu já comentei com vocês, estão lá na Constituição, no artigo 21, né, inciso 27, essa exigência de uma autorização do Legislativo, ela pode não ocorrer, mas apenas em alguns serviços específicos, tá? Regra geral, a concessão exige uma lei autorizativa do Legislativo. Eu fico até com o pé atrás, porque, meu querido, quem presta o serviço é o Executivo. O Legislativo faz lei. Eu até entendo que o Legislativo fiscalize o Executivo na hora de conceder o serviço, para ver se está tudo certo, se está sendo feito. Mas precisar de autorização, eu fico com o pé atrás, porque você sabe, né? Se precisa de autorização, alguém vai ter que ir lá pedir essa autorização. E esse pedir para o Legislativo, bom, de qualquer forma, em regra, é necessário. Por quê? Porque o próprio Legislativo falou que é. Lembra aquele que faz a norma. Boa. Fechamos permissão. Quanta informação interessante para permissão, né? Permissão de serviço público. Lembrando que concessão. Concessão de serviço público, assim como permissão ou autorização, são meios de você passar o serviço público que é da administração para que uma outra pessoa jurídica realize. Tudo bem? Acabamos de enumerar a concessão. Muito legal. Vamos agora falar da possibilidade de repasse de serviços públicos, tá? Através de permissão. Agora, permissão. Vamos falar da permissão? Muito bem. Já se disse muito bem que quando a administração deseja repassar a execução de determinado serviço público da sua competência para a iniciativa privada, ele pode fazer isso mediante autorização, permissão e concessão. Maravilha. Estou repetindo o que está no artigo 175 da Constituição, conjugado com o artigo 21, inciso 12, também da Constituição Federal. Também a Lei 8.987/95, e eu repito muitas vezes o número do artigo, o número da lei, para que você vá guardando, tá? Quem for atuar nessa área, é uma área muito rica, uma área muito boa, fique ligado, é essa lei que você vai ter que saber mesmo, tá? Essa lei, lá no artigo 2º, no inciso 4º, diz lá que permissão de serviço público olha a definição de permissão, tá?
é a delegação, opa, delegação, hein? A título precário, mediante licitação da prestação dos serviços públicos, feita pelo poder concedente, que é a administração, a pessoa física ou jurídica, veja, para a pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para o seu desempenho, para prestar o serviço público, por sua conta e risco. Ó, então nós temos aí a definição de permissão, parecida com concessão, mas não igual. Vamos lá? Há também a permissão para uso de bem público, sim, tal como na concessão. É feita por ato unilateral e precário. Unilateral, puxa, a concessão é um contrato, é bilateral. Pois é, a permissão é por ato unilateral. Ó, no caso dos serviços públicos, exige-se o contrato, que será de adesão. Lembra o contrato de adesão? Aquele que você não pode discutir os termos, você simplesmente assina embaixo e concorda com tudo. Que é revogável unilateralmente. É precário, não podendo aí se falar mais em ato unilateral para esse tipo de caso, viu? Embora a doutrina, pessoal, ela não seja aí pacífica nesse sentido, tá bom? Então, há quem diga que seria possível, outros que não, mas em regra, a maioria entende que não seria possível falar em ato unilateral. Tudo bem? O artigo 40 da lei diz o seguinte: a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão que observará os termos dessa lei. Muito bem. Das demais normas pertinentes e do edital de licitação. Tem licitação. Inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Ó, artigo 40. Fala isso, de permissão. Veja bem, o que é o contrato de adesão? Né? Nós falamos das formas, né? Que fala em contrato de adesão. Adesão é aquele contrato pronto, pessoal, onde não se distingue, não se discute as cláusulas. Ou se aceita, como está proposto ali, você adere ao contrato e pronto. Ou você não aceita e acabou a conversa. Ó, exemplos aí desse tipo de contrato são aqueles contratos propostos pelo banco para você abrir uma conta corrente, para você ter cheque especial, para você fazer um seguro. Você não negocia os termos, você concorda? O banco vem e traz para você, ó, é assim, sua conta vai ser isso, vamos cobrar X de cheque especial. Acabou a conversa. Tem jeito. Precário. Vamos falar desse termo também. Você vê que não falou, não usou o termo precário para concessão, mas para permissão sim. Precário, pessoal, é aquele contrato que não dá garantias ao contratado, ao permissionário, entendeu? Não dá garantias. Não dá garantia de permanência do vínculo com a administração pública. Ou seja, a qualquer momento e sem indenização, esse vínculo pode ser revogado, entendeu? Você pode revogar o contrato a qualquer momento, de forma unilateral e sem indenização. Veja que a concessão ela tinha mais garantias, né? Para o concessionário, para a concessionária. A permissão é mais, né? Mais frágil, mais precário nesse sentido. Esse, pessoal, é o entendimento majoritário da doutrina. Mas, claro, alguns doutrinadores ainda ressaltam que, em sendo a permissão condicional ou onerosa, ou seja, impõe algum ônus ao permissionário, essa revogação deve garantir os seus direitos, inclusive podendo haver indenização. Você vê que, né, é minoria, sim, mas alguns defendem a possibilidade da indenização. Se você um dia for trabalhar numa empresa, e todas as empresas têm, boas empresas, grandes empresas, têm lá uma assessoria jurídica, pagam bem. Ou até que sejam empresas pequenas, mas tem um advogado. E se ela for contratar com a administração pública, prepare-se, viu? Porque tudo isso você vai enfrentar, tá? Faz parte. Tudo bem? O artigo 175, no seu parágrafo único, inciso 1 da Constituição, ele diz assim, ó: incumbe ao poder público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. E o seu parágrafo único fala assim, acompanha comigo. A lei disporá sobre, e aí vem o 175. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Regime jurídico, público, privado. O caráter especial do seu contrato. Se tem cláusulas, se não tem. Sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, quando o contrato caduca, isso aí é direito civil, né? Fiscalização, já falamos. Rescisão da concessão ou permissão. Na concessão, obviamente, a rescisão, ela inclui aí uma indenização. Tudo bem? A não ser, óbvio, que houve aí inadimplência por parte do concessionário e tal. Já a permissão, em regra, pela maioria da doutrina, a rescisão não possibilita aí uma indenização. É ato unilateral, acabou, não tem conversa. Vamos ressaltar ainda. Isso é o que está lá no 175. Mas vamos lá, fácil. É bom salientar ainda que a necessidade de prévia licitação, tá? Vê que sempre falou isso nos dois. Não há previsão de obrigatoriedade da modalidade que deve ser eleita. Ao contrário da concessão, lembra? Que exige uma concorrência. Eu já falei e repito. Quando você fala em licitação, licitação é um gênero, tá? Você tem vários tipos de licitação. A maior, a mais delicada, a mais exigente é a concorrência. Mas você tem carta convite, entendeu? Você tem vários outros tipos. Na concessão, obrigatoriamente tem que ser uma licitação pela modalidade de concorrência. Já para a permissão, tem que ter licitação. Mas não precisa ser concorrência, pode ser uma das outras. Assim, temos as seguintes características para a permissão. Tal como eu fiz para a concessão, para a permissão. Características da permissão e das permissionárias, né, das entidades. Então vamos lá. Primeiro, é delegação, permissão, guarde bem, permissão. É delegação de serviço público ou uso de bem público. Não falamos em obra, percebeu? Feita pelo poder concedente, que é a União, o Estado, Distrito Federal, município, cuja competência se concentra o serviço delegado. Quer dizer, é deles a competência, eles vão delegar. Boa. Não transfere titularidade, somente a execução ou uso. Notou? Bacana? Muito bem. É feita através de contrato de adesão, hein? Muito específico, que é precedido sempre de licitação, mas não define qual a modalidade, mas tem que ter licitação. Esse contrato tem natureza de ato unilateral da administração, ao contrário da concessão, que é bilateral, lembra? Então, na permissão, o contrato tem natureza unilateral para a administração, quer dizer, ela faz o contrato, quem quiser que aceite os termos que eu estou colocando e acabou. E sujeito às regras de direito público. Logo, a administração vai ter um poder enorme sobre essa permissionária. Cabe à União, de novo, fixar normas gerais sobre contratação, tá? Em todas as modalidades. Isso lá do artigo 22, inciso 27, da Constituição Federal, tá bom? A execução do serviço pelo concessionário, pelo permissionário, é por sua conta e risco, tá? E é paga também mediante tarifa, também com natureza de preço. O concedente, quer dizer, o Estado, a administração, fixa normas para prestação de serviço ou o uso do bem público. Vai fazer a fiscalização, impõe sanções, reajustes. Você vê igualzinho a concessionária. Por quê? Porque não se transfere a titularidade. Mesma situação da concessionária, tá bom? A responsabilidade civil objetiva também se aplica ao permissionário, que vier a causar prejuízo a um terceiro. Tudo bem? Na hora da prestação do serviço público. Igualzinho à concessão. Entre as principais diferenças com a concessão, a gente tem que destacar, primeiro, a necessidade de contrato bilateral para a concessão, a licitação na modalidade de concorrência para a concessão e a concessionária tem maiores garantias. Você concorda? Então, bacana, né? Dá para ir
tirar uma diferença entre concessão e permissão. Tudo bem? Em regra, de novo, é necessário lei autorizativa do legislativo para a execução aí de forma indireta, né, de serviço através de permissão, do mesmo jeito. Beleza? Bacana? De boa? Legal. Vamos para a última modalidade? Vamos. Vamos falar agora da autorização. Essa é mais simples, né? Autorização. A terceira forma pela qual a administração pública pode repassar a execução de determinado serviço público, pessoal, para a iniciativa privada, é a autorização. Tudo bem? Também com previsão na Constituição no artigo 21. Vamos lá. Mas a gente tem que ressaltar que, neste caso, existe um maior interesse do particular. Tratando-se de um ato administrativo precário e discricionário. Discricionário, olha de novo. Contudo, nestes casos, ao repasse via um termo de autorização, vamos fazer o repasse do serviço por meio de um termo de autorização para o particular. E este particular prestará o serviço público em caráter emergencial e transitório, sendo excepcional. É excepcional. Pois não exige licitação. Na autorização não tem licitação. Vê bem, hein? Ele é precário? Não deixa de ser. É discricionário. É um serviço que tem um caráter emergencial, é transitório, é excepcional. Por isso tudo não precisa da licitação. Você percebeu? Tudo bem. Existe aqui na autorização o controle da administração pública em face do interesse coletivo, né, de determinadas atividades aí do Estado. Por exemplo, o taxista. Vamos falar de autorização? Muito bem, vamos aos exemplos. O taxista. Sujeito para ser taxista, ele precisa de uma autorização do poder público. Entendeu? Despachante. Atividade despachante. Os vigias particulares. Vigia particular. Porte de arma. Você pede autorização para o porte de arma. Quer dizer, percebeu que o interesse aqui é do particular? Não é do Estado, é particular. Ele que vai atrás para pedir, para querer. Instalação de banca de jornal e revista na calçada, já viu? Também é autorização. Olha quantas serviço público, não deixa de ser. Tá? Interessante isso, né? Importante. Meu taxista de serviço público? Transporte. Transporte de pessoas. Não tem só ônibus. Também pode se dar para a prestação de serviço de transporte em caráter emergencial ou especial. Isso está num decreto, pessoal, lá de 98, que diz que é possível, tá? Emergencial ou especial. O taxista não é emergencial ou especial especificamente, né? Talvez especial. Bom, é precário? Na medida que o autorizado não tem qualquer direito à continuação dessa situação, podendo a administração revogar conforme critérios discricionários, isto é, conforme critérios de conveniência e oportunidade. Percebeu? Então, por isso que é discricionário. Quer dizer que a administração pode vir e cancelar essa autorização? Pode. Não tem problema nenhum. Percebeu? É questão de conveniência e oportunidade. Tampouco tem direito, pessoal, a receber a autorização pretendida. Você pede, não quer dizer que você vai receber. Sendo também a concessão da autorização, se é que podemos usar dessa forma, né? Ela também é discricionária. Lembra o porte de arma? Você pede igual, quero comprar uns revólver, umas pistolas, umas espingardas aqui, então tá bom, minha sogra vai me visitar, beleza. Você pede. Mas a administração pode não te dar, né? Pode verificar, é um pouco subjetivo. Por quê? Porque é discricionário. Tudo bem? A lei 8987, nós falamos delas, né? Tanto assim. Essa lei 8987/95, ela não previu qualquer delegação de serviço público por autorização. Percebeu? Havendo, assim, previsão na Constituição e em decretos. Mas na lei que trata de permissão, de transferência, vamos dizer assim, né, da execução de serviços públicos, a lei não fala em autorização. Até porque, vamos imaginar da seguinte ângulo, o serviço público é de interesse e obrigação do Estado prestar. Você concorda comigo?
Se o Estado, a administração pública, não pode prestar e vai transferir para uma outra pessoa jurídica, tem todo um regulamento. Mas a administração tem interesse em que o serviço seja prestado, tem que prestar. Geralmente, são obrigações da administração pública. Na autorização, não. Percebe que é o particular que tem o interesse em fazer aquilo. Tá legal? Tá bacana? Muito bem. É um tema, como eu disse, é bastante interessante, bastante rico. Você vê que nós tivemos uma aula mais longa hoje, né? Não tem jeito. Eu queria esgotar o tema, ou pelo menos tratar dos pontos mais essenciais. Por favor, se você ficou com dúvida, assista novamente a aula. Vê os pontos mais interessantes, principalmente quando eu falo das características da permissão, da concessão, tá ok? Que são os mais relevantes para a nossa matéria. Eu estou enviando, já enviei na outra aula para vocês, um texto escrito que está lá no Classroom, para que vocês assistam, para que vocês leiam, para complementar essa matéria, tá? Complementar. Eu tentei falar coisas aqui no vídeo que eu não coloquei tanto no texto. E no texto tem coisas que eu não comentei no vídeo, para que uma possa complementar a outra. Mas eu peço, como eu sempre faço encarecidamente, que você vá ao livro. Pegue um livro, pessoal, qualquer que seja, tá? De direito administrativo, porque ele vai trazer para vocês um pouco mais de informação. Por exemplo, eu gosto muito aqui do nosso querido Matheus Carvalho. É um livro que eu gosto muito. Ele é meio grossinho, mas ele é muito interessante, tem muita informação bacana, legal. Mas veja, ele é só um livro. Você pode ir atrás de qualquer livro que você entenda que seja aí interessante para você, tá bom? Mas eu sempre peço para que você vá ao livro. Ele vai ter um pouco mais de conteúdo, óbvio, porque o material que eu mando para vocês é um resumo, só um resumo. Lembre-se sempre que é um resumo. Então ele não esgota o assunto. Já os livros têm um pouco mais de informação, com mais exemplos, é mais legal, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei, espero que o vídeo tenha sido adequado, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição no nosso WhatsApp durante a aula e depois também em outro horário, fique à vontade. Peço que dê um ok aqui no final do vídeo do YouTube para a gente saber que vocês estão aqui, tá legal? E qualquer dúvida entre em contato. Um forte abraço, saudade de todos, tá? E a gente se fala pessoalmente assim que possível. Por enquanto, virtualmente. Até a próxima aula. Forte abraço a todos. Fui!